Olá! Hoje eu vim trazer aqui para vocês o nosso segundo vídeo da série Tem um possível paciente, e agora? Lembrando que nós já tivemos um vídeo na semana anterior, se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, porque com certeza vai ser muito importante para você. E o nosso vídeo de hoje tem como tema plano terapêutico. Nosso vídeo passado foi sobre a avaliação inicial. E além desse, nós vamos ter mais 3 vídeos por 3 semanas consecutivas. Então curte aí o nosso vídeo, deixe o seu comentário depois que você assistiu o vídeo, compartilha esse vídeo com uma colega, com um colega seu e aproveita o nosso material de hoje. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o plano terapêutico. O que é um plano terapêutico? Basicamente, é o momento que nós vamos registrar as informações de qual a conduta que nós vamos realizar para realizar o tratamento de feridas do nosso cliente. Então, baseado na avaliação inicial, você preencheu a anamnese e você tem um registro fotográfico, que são os assuntos do vídeo anterior. Então, é importante que você tenha um modelo do seu plano terapêutico. Nós, da Mentoria Curando Feridas, disponibilizamos aos nossos alunos e auxiliamos durante a mentoria o preenchimento do plano terapêutico. Então é importante que você tenha o seu modelo. E como eu já comentei também com a anamnese, você vai ir aperfeiçoando esse modelo gradativamente conforme a necessidade que você vai identificando, de introduzindo mais informações ou retirando informações. Mas é importante você ter um modelo para você qualificar a sua prática, para você fazer algo que não seja difícil de fazer, difícil de executar, que seja muito trabalhoso, e sim, quanto mais prático você conseguir organizar os seus documentos para a sua prática, para o seu dia a dia, isso é muito positivo para agilizar o seu processo de trabalho, ok? Vamos voltar então no plano terapêutico. O que você vai transcrever para o plano terapêutico? Inicialmente, nós vamos colocar informações gerais do nosso paciente, lembrando que essas informações, elas vão ser importantes para mim conversar com o paciente ou com o familiar, principalmente falando sobre a educação desse paciente, a educação da saúde desse paciente, os cuidados que ele precisa ter, como também para depois, consequentemente, eu trazer a possível evolução ou as possíveis intercorrências que o tratamento pode trazer. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que eu vou montar o plano terapêutico e ele possui diabetes mellitus. Então, para esse cliente é muito importante e significativo que eu coloque no plano terapêutico a orientação de manter os níveis glicêmicos, de identificar, de conversar com o paciente e com o familiar em relação à dieta desse paciente. E se ele não possui um controle da sua dieta, que é muito significativo ele ter uma orientação nutricional. Então, isso são informações, são subsídios que eu tenho, que eu preciso conversar com o paciente ou com o seu familiar, para que, se isso não está sendo implementado, que realmente aconteça e seja implementado, principalmente durante o tratamento da lesão. Claro que isso é uma educação para a saúde e para o futuro dele, mas por aquele período nós precisamos que isso realmente aconteça. Por quê? Porque você vai explicar para o paciente e para o familiar que quando nós possuímos paciente que ele não tem um controle dos níveis glicêmicos, esse nível glicêmico ele precisa estar dentro do padrão da normalidade e isso não se mantém, nós vamos ter picos de hiperglicemia ou hipoglicemia, e isso faz com que retarde o processo da cicatrização. Então esse é um simples exemplo por que você precisa ir lá na sua anamnese registrar que o paciente tem diabetes, porque que você vai colocar isso no plano terapêutico e quais as orientações que você vai trazer para a educação desse paciente, ou ainda, não só a orientação que ele precisa ter uma adequada alimentação, mas sim a orientação que ele precisa ter um acompanhamento com uma nutricionista, por exemplo. E ainda que ele precisa fazer com frequência o controle dos níveis glicêmicos, porque muitas vezes você pergunta para o paciente: o senhor controla a sua dieta? Ele diz que sim, mas se você for fazer um teste de glicemia, você vai identificar que ele está descompensado. Então isso é importante a gente repassar essa informação e avaliar também durante o tratamento que você vai aplicar nele. E esse registro que você vai apresentar no plano terapêutico, ele é muito importante porque ele demonstra o seu conhecimento e o seu profissionalismo. Tanto o familiar quanto o paciente compreendem que isso faz parte de uma responsabilidade profissional, isso faz parte do seu conhecimento e isso qualifica o seu serviço. Então, isso dá um up. É melhor você ter isso registrado, você apresentar de uma forma
organizada e clara e eficiente para eles do que você ir lá sem essa informação. Então, quanto mais você puder agregar no seu dia a dia, para que você demonstre o seu profissionalismo, que você demonstre a qualidade do seu serviço, isso com certeza vai ser muito bem visto. E aí nós continuamos lá no caminho certo para fechar o tratamento com esse paciente. Nós vamos voltar aqui então. O que nós precisamos também ter lá no nosso plano terapêutico? Nós vamos colocar lá as etapas possíveis do tratamento. Ou seja, se você tem uma lesão que ela apresenta lá um tipo de necrose, por exemplo, uma necrose de liquefação, você vai então registrar lá que você vai ter uma etapa de desbridamento. E para esse desbridamento, quais são os possíveis métodos que você vai utilizar? Você vai realizar a utilização de um produto para fazer um desbridamento enzimático, fazer um desbridamento autolítico, você vai fazer um desbridamento instrumental, qual vai ser a técnica que você vai utilizar? Então isso você vai organizar no seu plano terapêutico e você pode lá colocar um conceito simples para o familiar entender, porque daí você já vai colocar lá o produto e já vai estar no caminho de montar, de gerar o seu orçamento, que é o assunto do nosso próximo vídeo. E com isso, então, você vai dar continuidade às possíveis etapas que você planejou, observando a sua anamnese e também a imagem que você fez, o registro fotográfico que você realizou. Importante sobre o plano terapêutico, você vai então colocar essas informações e precisa com certeza adicionar a seguinte informação, que você vai falar verbalmente e que vai estar registrado no seu plano terapêutico. Você precisa informar o paciente de que podem ocorrer intercorrências. Essas intercorrências podem atrasar o processo de cicatrização, ou seja, você montou um plano terapêutico, você almejou, idealizou como iria acontecer, mas nesse caminho teve uma intercorrência. Essa intercorrência ela pode acontecer porque uma cobertura, um produto que você utilizou não teve o efeito positivo. Essa intercorrência pode acontecer porque o familiar ou o paciente deixaram de fazer alguma ação importante. Então, isso precisa ficar bem claro que pode acontecer. Pode ser, inclusive, que uma doença de base teve alguma alteração e fez com que esse plano terapêutico tivesse, então, uma curva diferente. Vou dar um exemplo aqui, uma situação bem simples que aconteceu com um paciente nosso. Até um dia eu fiz um history sobre isso, que nós estávamos tendo uma evolução muito positiva da cicatrização de uma lesão no calcâneo, e ele teve um momento de muito prurido naquela região da lesão após o banho. E ele pegou a toalha e foi lá e coçou, né? Passou bastante a toalha, agrediu bastante o tecido que estava lá granulando e ele teve um sangramento. Então, isso é caracterizado como uma intercorrência. Nós estávamos tendo um processo adequado com uma cobertura X e como ele teve um sangramento, então nós precisamos, por exemplo, aplicar um alginato. Então, nesse momento, isso é uma intercorrência. Então, são situações que podem ocorrer e nós precisamos deixar claro isso para o paciente e para o familiar. Outra situação, o paciente ele evoluiu para uma patologia que não tem relação nenhuma com a situação do tratamento da ferida, mas sim ele teve, por exemplo, uma pneumonia. E por causa da pneumonia, então ele teve a sua imunidade baixa, ele precisou fazer uso de alguma medicação e essa medicação, então, vai interferir no processo da evolução. Então, isso, né, nós precisamos conversar, deixar claro, demonstrando sempre o nosso profissionalismo, a nossa ética, o nosso respeito com o paciente e demonstrando o nosso conhecimento como expert em feridas. Então, são situações que eu gosto de comentar com você e que você precisa, sim, registrar isso no plano terapêutico e também falar verbalmente para o seu possível cliente, que já está quase lá captando você para realizar o tratamento dele. Joia? Agora, com o plano terapêutico, você já está no caminho do orçamento, que vai ser o nosso próximo vídeo. Então, peço mais uma vez, curtem o nosso vídeo, compartilha, deixe o seu comentário e nos encontramos no próximo vídeo, que o tema vai ser orçamento. Um abraço, Deus abençoe você!